Amém, amados? Pessoal da igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Todos estão bem? Graças a Deus, né? Peço que o irmão abra uma palavra de Deus no livro de Judas, para nós dar sequência à série de sermões da carta de Judas. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez por nós estarmos na Tua casa para adorar e agradecer Teu santo nome. Pai, fala conosco nessa noite no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abre nosso coração para receber a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra possa ir longe, Deus. Que o Teu Evangelho possa ir longe, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a conversão de muitos, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra, e toda glória, e todo poder, e toda majestade seja dada àquele que reina soberanamente nos céus e dos céus. Amém. Amém, amados? Mais uma vez, nós vamos dar sequência na carta de Judas, e nós paramos no versículo número 4, e hoje nós vamos fazer, se Deus assim permitir, do 5 em diante. Mas eu quero ler do versículo 5 até o versículo de número 16, para a gente contextualizando, e para a gente se colocar melhor no que está sendo pregado. Amém? Que diz assim, olha, o versículo número 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quando a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a renegridão das trevas para sempre. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amados, como já dito nos cultos anteriores, esta é uma carta urgentíssima. Quando Judas estava escrevendo, ele sentiu que tinha que escrever sobre os falsos profetas que já estavam dentro da igreja. Na introdução foi falado um pouco,
Na introdução foi falado um pouco. No versículo de número do 3 até o 4 foi falado como eles agem, a forma que se comportam e para onde que eles vão. E é por isso que eu fiz questão de ler do 5 até o 16, porque se os irmãos observou aí na carta, que eu creio que os irmãos já tenham lido essa carta em casa, e muitas vezes outras, nós podemos ver nitidamente que do versículo de número 4 até o versículo de número 6, perdão da palavra, Judas está sentando porrete nos falsos profetas, sem dó, batendo mesmo sem dó. E por que ele faz isso? Porque realmente é isso, e defendendo o Evangelho, e nos ensinando a defender o Evangelho. E por que ele faz isso? Porque é um ato que os falsos profetas estão fazendo, que nós temos que defender o Evangelho. E não tem outra forma, senão expor o que eles fazem. E quando Judas fala desse jeito, não é que ele não tem amor, é porque tem que ser justo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Pregar o Evangelho de Deus não é brincadeira. O que Jesus fez na cruz por nós não foi brincadeira. E esses homens, e da mesma forma que Judas expôs eles e refutou eles, nós temos feito aqui, eu tenho feito aqui também isso. Estou expondo e confrontando eles com a palavra, refutando eles com a palavra. Porque você tem que falar, e tem que falar da mesma forma que Jesus falou no tempo deles, eu estou falando aqui no tempo de agora, o tempo que nós estamos vivendo. Obviamente que muitas pessoas não gostam desse tipo de pregação, porque isso envolve anos e anos de engano dentro de uma igreja. Obviamente, muitas pessoas torcem a boca porque esse tipo de pregação vai de encontro ao ego delas, que elas não gostam. Olha, estou vivendo aqui, estou vivendo isso, e meu pastor falou que é isso e pronto. Não, o seu pastor tem que pregar a palavra de Deus. Os pastores, os líderes, os diáconos, os presbíteros têm que pregar a palavra de Deus e confrontar, se necessário for, com a palavra de Deus. E nunca com rancor, mas sempre com amor, porque é isso que nós vemos aprendendo há muito e muito tempo. E é engraçado que, por incrível que pareça, essa carta é escrita há décadas, há séculos atrás, parece que ela foi escrita ontem, ou hoje, ou agora à tarde, ou não. Ela é muito, mas muito mesmo atual. Ela foi escrita de uma forma que nós vamos entender hoje, no ano de 2025. Tudo que foi falado aqui nos cultos anteriores, nada é novidade para os irmãos. Nenhuma palavra que foi falada aqui é novidade para os irmãos. E se alguém nos assiste e acha que é novidade, é porque você está sendo enganado nessa sua igreja. E muito enganado. Então, os irmãos que nos assistem, prestem bem atenção nessas séries de sermões de Judas, porque aqui está sendo exposto o que eles fazem para enganar e arrancar a lã das ovelhas. Aquelas ovelhas que o Senhor morreu na cruz e derramou todo o seu sangue, para que os lobos, não foi para que os lobos viessem para matá-la, não, foi para que Deus morreu na cruz para levar suas ovelhas no céu com Ele, e não para os lobos matarem. E é o que está acontecendo hoje. Como dito, essa carta ela é urgentíssima, mas muito urgente mesmo. Muito urgente mesmo. E nós vamos ver do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo não, quando eu falar capítulo, vamos entender que é versículo, do versículo 5, 6 e 7, eu já tinha começado no outro culto, mas eu resolvi, por causa do tempo, não deu, então eu resolvi voltar no capítulo 5, para nós entendermos que foi falado para onde que eles vão, amém? E hoje, nós vamos ver, nos versículos seguintes, 5, 6 e 7, que vai demonstrar para nós o juízo de Deus contra eles, contra alguns homens. No versículo 5 vai dizer assim, o exemplo do povo de Israel. No versículo número 6, os anjos que pecaram. E no versículo número 7, que Deus me ajude, o exemplo de Sodoma e Gomorra. Amém? Que diz assim o versículo número 5, olha, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Até aí. Embora vocês já tenham o conhecimento de tudo isso, ou seja, tudo isso o quê?
aquilo que nós vimos até agora, até o capítulo 4. Não era novidade para ninguém da época de Judas, certo? Não era novidade para eles. E o que está sendo exposto aqui? O que foi falado aqui é novidade para nós? Eu creio que não. Como dito agora mesmo, se tem alguém que nos assiste que está achando que é novidade, é porque você está sendo enganado. É só você assistirem o primeiro exposição, a segunda e a terceira, que lá está sendo exposto tudinho certinho quem são eles. Judas sabia que nada era de novo que ele estava falando, mas o porquê? Judas falou, porque nós precisamos ouvir sempre. Porque nossa cabeça era bombardeada por várias coisas, então nós precisamos ouvir sempre. Então Judas falou assim, olha, eu vou refrescar a memória de vocês. Vocês estão na igreja, vocês estão aí, vocês estão vendo que eles estão aí dentro, mas eu vou dizer para vocês quem são eles. Lembra? Então Jesus dá o exemplo do povo de Israel. Que o Senhor libertou um povo do Egito. O que Judas está falando aqui? Judas está nos lembrando o que aconteceu em Números 14. Números 14, que Deus libertou os israelitas da escravidão, certo? Do Egito. Se você parar para entender, se a igreja parar para entender, o povo estava em cativo no Egito. Então Deus libertou eles de lá, das garras do faraó, e levou eles para uma terra. Chegaram a um lugar chamado Cádiz Barneia, as portas da terra prometida. Mas lá, o povo recusou a confiar em Deus e a entrar em Canaã. Preste bem atenção. E se nós vimos a palavra de Deus, diz que a geração adulta quase nenhum entrou. Foi isso? Que a geração adulta quase nenhum entrou. Então, para pensar o que Deus fez pela nação de Israel. O que Deus fez pela nação de Israel. E como eles responderam a Deus. Então o povo de Israel, eles experimentaram a libertação milagrosa de Deus. Não é? Então, eles experimentaram a libertação milagrosa de Deus no Mar Vermelho. Quem não conhece a história? Que o mar se abriu. Então eles ouviram a própria voz de Deus no Monte Sinai. Eles receberam o cuidado diário do suprimento de maná no deserto. Então Deus fez tudo isso para o povo de Israel. Mas mesmo assim, no entanto, eles caíram na descrença e nunca entraram na bênção do descanso de Deus que tinha para eles. E a palavra, o versículo diz assim: destruiu Deus, preste bem atenção, Deus destruiu os que não creram. Quem destruiu? Deus. Olha como é sério isso. Aqueles que duvidaram de Deus em Cádiz Barneia pagaram um preço bem alto de não entrar na terra prometida porque não deram ouvido a Deus. E receberam o julgamento de Deus. Em Salmos 95, do 9 a 11, não precisa abrir por causa do tempo, diz assim, olha, Deus falando: quanto vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração. Durante 40 anos eu estive desgostado com esta geração. E disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. A advertência que Judas nos dá aqui é bem clara. O povo de Israel deixou o Egito relativamente bem, receberam muitas bênçãos do Senhor, e ao longo do caminho
mas ao longo do caminho não perseveraram até o fim. Aqui já viu aquele memezinho do cavando a terra, falta um tantinho para pegar o diamante, ele volta para trás cansado. Dessa maneira, faltava um pouquinho para entrar. Deus tinha feito tudo aquilo com o povo de Israel, mas no meio do caminho eles não quiseram mais acreditar em Deus e dar ouvido a Deus. E Deus falou assim: olha, então não entrarão no meu descanso. Duas lições nós aprendemos com isso. Em primeiro lugar, nós temos a certeza que esses certos homens, que está sendo citado aqui, os falsos profetas, causam muito problema na casa de Deus. E sem dúvida serão julgados. Sem dúvida nenhuma. Eles podem até ter começado um caminho legal, um caminho bem, mas alguns homens não entrarão no reino de Deus, na terra prometida. Não vão entrar. Não vão entrar. E o mesmo aconteceu com os filhos de Israel, que Deus destruiu os que não creram. Assim, amados, eu digo para a amada igreja, as pessoas que estão seguindo esses falsos homens e mulheres, de certa forma, não entrarão na terra prometida, se não se converterem. Deus fez o quê? Destruiu. Então Deus vai destruir esses falsos profetas. Deus vai destruir eles. Palavra pesada. A Bíblia é assim. Não é o presbítero de Leandro, é a palavra que é assim. Em segundo lugar, nós somos advertidos que nós temos que seguir Jesus Cristo até o fim, queridos. Essas são duas lições que nós estamos vendo aqui. Até o fim. Devemos seguir a Jesus até o fim e nunca estar entre os que não creram. Nós não podemos estar entre aqueles que não creram. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos, temos que crer em Deus. E a prova final de tudo isso, sabe qual que é? A resistência. A nossa resistência, a nossa perseverança em Cristo. Expor a palavra. Falar o que é errado, o que é certo. Confrontar com a palavra. Nós temos que ser persistentes. Não temer. Falar simplesmente a verdade. Crer em Cristo até o final. Porque, veja só o que Deus fez com o povo do Egito. Então, Judas está lembrando ele, ó, lembra que fizeram com o povo do Egito? Esses homens que não creram, eles não entraram na terra prometida. Então, esses falsos profetas não vão entrar na terra prometida. Diz assim, ainda o versículo número 5, e quanto aos anjos, seguindo, e quanto aos anjos que não conservaram as suas posições, perdão, irmãos, eu vou ler o versículo número 6, me perdoe, 6. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade? Judas está falando dos anjos que pecaram e que guardam o futuro do dia do juízo. Então Judas está falando dos anjos que pecaram, que estão aguardando o futuro do dia do juízo. Anjos que não conservaram suas posições de autoridade. Na Bíblia nós temos dois pontos da Bíblia que fala de anjos cometendo pecado. Qual é o primeiro? O primeiro ponto é a rebelião dos anjos contra Deus, Satanás e seus demônios. E o segundo é quando os anjos têm relação com as mulheres da terra. E aí saem os filhos, né? Que nós vamos ver isso aqui. Está lá em Gênesis 6, 1, 2, Isaías 14, 12 e 14, e Isaías 12, 4. E lá diz que quando os homens começaram a multiplicar na terra, nasceram filhas e os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram.
Então os anjos eles não conservaram a posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada. Queridos, esse delito está relacionado com pecado sexual. Com a união sexual entre anjos e homens e mulheres. É uma união antinatural, registrada no livro de Gênesis 6:2. De alguma forma, como nós sabemos isso? É pelo versículo que vem seguinte, que é o versículo número 7, onde fala de Sodoma e Gomorra. Que também lá havia pecados sexuais de balde. Que tanto que fala no versículo número 7, nós vamos entrar, semelhante a este, ou seja, semelhante a esses anjos, Sodoma e Gomorra, fizeram a mesma coisa, parecido. Imoralidade sexual antinatural. E o que aconteceu? Produziu essa relação antinatural descendentes antinaturais, fazendo assim a corromper o fundo genético de Deus. E o que Deus fez? Deus levantou Noé para acabar com todos os seres da terra. Nós já sabemos da história de Noé, que ele preparou a arca e somente 8 entraram na arca do mundo inteiro. O resto, Deus falou assim, não tem jeito mais. Então Deus fez isso para preservar a sua raça. E Deus fala que esses anjos, eles têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Então Deus julgou esses anjos e colocou ele em correntes eternas. O que isso significa, amados? Já estão condenados. Já estão condenados. Aparentemente, alguns anjos já estão condenados e presos, e alguns soltos, alguns soltos, caídos. Ou seja, ainda há anjos, demônios, andando entre nosso meio. Ainda há anjos andando como demônios em nosso meio. E por eles não manterem a sua própria morada, agora são mantidos em cativeiro por Deus. E por causa do quê? Da libertinagem. Preste bem atenção, por causa da libertinagem. Vamos a verdadeira liberdade vem da obediência. A verdadeira liberdade vem da obediência. E a obediência em quem? Em Cristo, em Deus. Em Cristo, em Deus. Agora preste bem atenção. Se os anjos que estão presos não conseguem quebrar essas correntes, os homens, os humanos, conseguem quebrá-las? Não, de forma nenhuma. Eles estão presos porque eles foram enganados, achando que podia fazer, ludibriados. E é isso que os falsos profetas têm feito, enganando, ludibriando. E isso aí nos dá duas lições. Primeiro, garante que os certos homens que causaram problemas serão julgados, independentemente do seu status espiritual. Esses homens serão julgados, independentemente do seu status espiritual. Porque os anjos eles estavam no céu, desceram de lá da sua autoridade para ter relação. Precisava disso? Não, não precisava, mas eles fizeram. O que aconteceu? Deus eliminou a raça da terra. Agora, esses homens, independentemente dos seus status espiritual, a exemplo dos anjos, vai acontecer a mesma coisa. Serão condenados ao fogo eterno. Os irmãos podem reparar que esses homens que se dizem poderosos porque têm um cargo eclesiástico, eles acham que pelos status dele ninguém pode chegar perto dele.
Eles acham que tem um status espiritual maior que todos. Não é dessa maneira. A gente pode ver eles com suas igrejas grandes e, chegando de carro importado, andando de jato e dizendo que são mais espirituais que os outros. Então, independentemente disso, eles têm esses status espirituais, muito dinheiro na conta ou pouco dinheiro na conta, que é muito difícil acontecer. Eles serão julgados assim como foi os anjos. Esses anjos estavam na gloriosa presença de Deus, e agora estão em correntes eternas. Então esses falsos profetas acham que estão por cima, mas na verdade estão presos à corrente, junto com Satanás. Eles não estão livres. Olha o tamanho da gravidade, e como Satanás entra na vida da pessoa e engana. Em segundo lugar, a segunda lição, que nós devemos caminhar firme com Jesus. Nós devemos caminhar firme com Jesus. Se a experiência espiritual passada desses anjos não garantiu o estado espiritual futuro deles, a nossa, de quem faz essas coisas, também não será garantida. Temos que continuar andando com Cristo e vigiar constantemente, para que nós não caímos nessa cilada tão bem armada pelo diabo, por Satanás e seus demônios e os seus anjos caídos. Agora, nós falamos do povo de Israel, falamos dos anjos caídos. Agora vamos entrar no assunto mais polêmico de todos, a exemplo de Sodoma e Gomorra. Quero aqui já deixar bem claro a todos que nós amamos a todos, mas nós não amamos os seus pecados. Nós somos cristãos e seguimos a verdade absoluta que é a Bíblia Sagrada, assim como as demais religiões por aí seguem os seus livros, os seus líderes. Nós seguimos o nosso líder, que é Cristo, e a Bíblia Sagrada. O que vai ser falado aqui hoje nada mais é do que uma série de sermões, um estudo bíblico. Não estamos aqui para atacar ninguém, estamos aqui simplesmente para falar a verdade e aquilo que nós cremos. Nós temos, por lei, o direito de falar. Nós estamos vivendo num país laico. Então, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Olha só, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Eles servem de exemplo. Versículo número 6. Vamos lá. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e cidades em redor. Essas duas cidades, irmãs, servem como exemplo do julgamento de Deus. Lógico que quando se fala de Sodoma e Gomorra, o pecado que vem à mente de todos é o pecado do homossexualismo. Mas inclui outros pecados também de Sodoma e Gomorra, que trouxe o julgamento de Deus. Por quê? Sodoma e Gomorra eram lugares privilegiados, tinham fartura, a terra era boa para o plantio, o que plantava nascia, era bem localizada, era uma bênção lá, assim dizendo. Tudo o que precisava era lá, era uma terra bem irrigada, tinha jardins muito bonitos. Isso está descrito em Gênesis 13:10. Mas esse povo das duas cidades, se entregaram à imoralidade sexual, a relações sexuais antinaturais, assim como os anjos. Isso também está escrito em Ezequiel 16:49. É tudo Bíblia.
Ora, se o pecado de Sodoma e Gomorra eram arrogantes, tinham fartura de comida e eles viviam despreocupados, mas o que eles faziam? Tendo fartura de comida, tendo tudo do bom e do melhor, eles não ajudavam os pobres necessitados. Tem alguma relação com os falsos profetas? Preste bem atenção, como foi dito há um culto atrás, sobre os dízimos, é aquela história. Eles te obrigam a ofertar na igreja, a dizimar na igreja, mas não da forma correta. E depois, quando uma ovelhinha tem necessidade, o que eles fazem? Vamos orar, irmão, que a barriga enche. Presta atenção, Sodoma e Gomorra era mais ou menos desse jeito. Eles tinham tudo do bom e do melhor, mas quando alguém precisava, eles não ajudavam os necessitados. O que mais era evidente em Sodoma e Gomorra era a depravação sexual. A depravação sexual. Mas isso não era o único pecado, como dito. Era um dos, mas era o mais nítido. Que já foi dito, é o pecado bem registrado em Ezequiel 16:49. Apesar da grande bênção que Deus tinha dado de prosperidade material, eles pecaram e foram julgados. Apesar de todo o bem que Deus deu a eles, a toda a prosperidade material que Deus deu a eles foram julgados. Julgados sob o castigo do fogo eterno. Que isso sirva de exemplo. Que diz assim, estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Não só temos que ter em mente que Sodoma e Gomorra foi destruído por fogo que caiu do céu, que foi uma destruição bem ruim, mas o pior que isso é o castigo do fogo eterno. Não somente a destruição do fogo que Deus derrubou do céu, mas é o castigo do fogo eterno. Isso nos dá também duas lições. Primeira, nos garante que os certos homens que causam problemas serão julgados, independentemente de quanto tenham sido abençoados no passado. Como em Sodoma e Gomorra, que de uma vez foram maravilhosamente abençoadas, mas no final sofreram o castigo do fogo eterno, assim será com esses certos homens. E mulheres. Em segundo lugar, nos alerta que devemos também continuar caminhando com Jesus. Se as bênçãos do passado não garantiram o estado espiritual futuro desses homens, o nosso também não. Os irmãos estão compreendendo por que Judas faz essas três citações? Israel não entrou na terra prometida, ou seja, esses homens não entrarão também no céu. Por causa do quê? Rebelião e desobediência e falta de fé para com Deus. Rebelião, desobediência e falta de fé para com Deus. A exemplo de Israel, a exemplo dos anjos, que não foram poupados por Deus. Imagine esses homens. Se os anjos dos céus não foram poupados por Deus, imagine esses homens. Promiscuidade. Rebeldia. Agora, na promiscuidade, promiscuidade. Deus não poupou os anjos que não pecaram porque eles abusaram da liberdade que lhes foi dada, tal como esses humanos. A exemplo de Sodoma e Gomorra, foram sentenciadas ao fogo eterno. Foram postos por exemplo. O que eles fizeram? Imoralidade sexual, impiedade selvagem. Se os irmãos se lembram, até estupro coletivo eles tentaram lá.
em Sodoma e Gomorra. Não é? Não queriam pegar os anjos? Estupro coletivo. Tentaram pegar os anjos enviados por Deus. Agora, e nos dias atuais? Isso é diferente de Sodoma e Gomorra? Pior, né? Está pior, né? Pior. Hoje está escancarado nas mídias sociais. Hoje a libertinagem virou moda. Não para os crentes. Virou moda. Nas mídias, eles querem sempre dizer que eles são mais intelectuais que os crentes. São mais inteligentes que nós somos atrasados e quer saber que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é ultrapassada. Nós devemos atualizá-la. Eles falam que vocês têm que atualizar. Dizem assim, aonde que está seu Deus quando aconteceu tal coisa? Onde está seu Deus quando aconteceu tal coisa? Ele está no trono, reinando, fazendo a vontade dele. Tudo é vontade permissiva dele. O que é certo é normal. O que é certo não é tentar empurrar a goela abaixo, é natural. O que é correto é natural. Não precisa forçar nada, ninguém a aceitar aquilo que não é, que é antinatural. O que é correto vem de Deus e é bom. E esses homens que Judas falou, citou 3 exemplos aqui, não era nada de novidade. Se você vier para o dia de hoje, a via de regra sempre tem um escândalo sexual de algum líder religioso. Ano passado nós tivemos no Espiritismo, no Catolicismo e no Evangelho, entre os crentes. Não foi assim? Então esses homens, além de enganar, eles praticam essa imoralidade sexual. Você que nos assiste, que é pastor, líder, presbítero de uma igreja, se você tiver que fazer uma reunião com uma irmã, as portas do que você vai fazer reunião no escritório tem que ser de vidro. E a sua esposa junto. Junto. Não vá sozinho. Que o diabo tenta. Eu congreguei numa igreja que o pastor titular caiu desta maneira. Então, tome cuidado, mas muito cuidado com a libertinagem. Não, isto pode. Não, não pode. Se a Bíblia ela fala que não pode, não pode. No Antigo Testamento fala que relações sexuais antinaturais, até aqueles que concordam estão no pecado. Devemos amar a todos. Venha a mim do jeito que vocês estão. As portas da Para Sempre em Cristo estão abertas para todos, mas não para o pecado de todos. Porque quando você entrar, Deus vai regenerar você e vai limpar esse pecado. E você vai ser uma nova criatura em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim. Ela limpa as pessoas. Não importa o pecado que cometeu. Como dito antigamente, Deus não tem uma lista de pecado A e uma lista de pecado B. Esse pecado aqui são todos pecadores. Mas Deus limpa o nosso pecado. O que nós não podemos é seguir isso aqui. Então ele fala, tudo isso aqui não é novidade para vocês. A exemplo de Sodoma e Gomorra, a exemplo do povo de Israel, é exemplo dos anjos. Esses homens já têm o juízo de Deus. Será que compensa mesmo você continuar atrás desses homens e dessas mulheres? Será que está compensando mesmo? Meu Deus do céu! Continuando o versículo número 8. Mas o caráter desses perigosos homens, que diz assim o versículo 8: Ora,
Esses, da mesma sorte quanto quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamam autoridades superiores. Até aqui. Da mesma forma, Judas associou o povo de Sodoma e Gomorra à sua sensualidade, que ela contaminava o próprio corpo. E essas pessoas também, elas rejeitam as autoridades. Preste bem atenção. Quando Judas fala que eles rejeitam as autoridades postas, Judas está querendo dizer assim, olha, que esses homens aqui, eles querem ter a sua autoridade. Eles estão rejeitando as autoridades que Deus colocou. Então fala assim, olha, eu rejeito a autoridade porque eu sou a autoridade. Então eles rejeitam a autoridade de Deus, rejeitam a autoridade de Deus que colocou na frente da igreja e rejeitam a autoridade de Deus que colocou no governo. Não importa, no governo, falando de governo, não importa se o governo é de esquerda ou de direita, ou de centrão, tem que respeitar. Não adianta, irmãos. Como dito, não concordar com as mentiras deles, mas é a autoridade colocada. Alguém tem coragem de bater de frente com o Xandão? Acho que não. Alguém tem vontade de bater de vontade? Alguém vai bater de vontade? Nossa. Alguém bate de frente com o nosso prefeito? Eu acho que não. Temos que respeitar a lei. Quanto mais a lei divina, a superior, a lei divina, como dito a cultos anteriores, a todas as leis da terra são baseadas nos 10 mandamentos, a lei divina, todas, é a ramificação dela, dos 10 mandamentos. Então esses homens, eles querem ser a autoridade máxima na sua igreja. E de certa forma, eles têm conseguido. Felizmente, eles têm conseguido. E o engraçado é que na cultura nossa, na nossa cultura, na cultura brasileira, não generalizando, obviamente, muitos não têm respeito por autoridade. Não é assim? Se tem um policial com comando lá embaixo, para colocar a ordem na cidade, para que pare que esses motoqueiros ratatã, carro rebaixado, barulhento, som alto, o que eles falam no grupo? Ó, sai dali, que ali tem um comando. Não, passa no comando e prende todo mundo. Não pode andar. Porque coloca em risco a vida dele e dos outros. Estão corrompendo. É uma cultura brasileira. Às vezes as pessoas fazem a sua própria lei. Se eles fazem isso com a Bíblia, se esses falsos profetas fazem isso com a Bíblia e com Deus, imagina com os outros. E as pessoas, não ficando distante disso, se não crê totalmente em Deus, o que elas fazem? Um buffet de salada religiosa. Sincretismo religioso. E isso é muito notório nos nossos dias. Tem religiões que acreditam, fazem uma salada. Agora, a religião católica, eles estão passando pela quaresma. Hoje, domingo, foi o domingo de Ramos para eles, não é? Não é? Eles fazem, só estou expondo aqui o que acontece, que é de comum. A religião afrodescendente também guarda a quaresma.
Tanto é que vai ter, se eu não me engano, por lavagem de calçada, de escadas, não sei do que. Então, há um sincretismo, eles colocam a autoridade deles acima da autoridade bíblica. É novidade que eu estou falando? Nem um pouco. E isso é ruim, irmãos. Isso é ruim porque eles colocam a sua autoridade acima da palavra de Deus. Fazem um buffet de salada porque eles acham que está certo. Está certo? A Bíblia falou para fazer isso? A Bíblia não falou para fazer isso. Não está escrito, em toda a Bíblia não está escrito nada disso. Hoje, nós vamos comemorar a Santa Ceia. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Não é para fazer isso só uma vez durante o ano. Tem pessoas que fazem. É um mandamento de Deus. Nós comemoramos a Páscoa uma vez por mês durante o ano todo. Não só um dia, e naquela sexta-feira eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu deixo daquilo. E no sábado pegar um boneco e malhar ele. Foi isso que Jesus falou: olha, eu vou morrer, mas quando eu morrer você pega um boneco simbolizando o mal e senta marreta nele. Isso. É autoridade imposta por eles. Está errado. A Bíblia não falou para fazer. A Bíblia não falou para fazer isso. Nos dias mais sombrios de Israel, a sociedade era caracterizada com um padrão que cada um fazia aquilo que era melhor. Juízo a respeito disso daí. Isso que eu estou falando aqui, amados, é muito comum mesmo, nós vemos aí, principalmente aqui na nossa civilização ocidental, que é muito comum. E o versículo diz assim: olha, estes sonhadores. Judas está dizendo aqui que esses homens são certos. Judas está dizendo que esses certos homens estavam desconectados com a realidade. Então, esses homens estão desconectados com a realidade. Ou seja, queridos, esses homens, eles não estão vivendo a palavra. Eles são sonhadores. Sonham em ter sonhos proféticos. Eles sonham em ter sonhos proféticos. Eles não estão vivendo uma realidade. Por quê? Porque já estão incorporados pelo mal. É tudo possessão demoníaca. Engraçado que esses homens, eles enganam tão bem que quando a pessoa vê eles, acham que são homens tranquilos, amorosos. Mas é assim que o diabo age. Ele quer enganar. Então eles são sonhadores. Não estão vivendo uma realidade verdadeira. São sonhadores que sonham ter sonhos proféticos. Quem nunca viu isso, meu Deus do céu? Como dito no culto passado, Deus ainda fala por sonhos. Eu creio nisso. E bastante. Eu sou prova viva disso. Deus usou várias pessoas para me indicar: olha, cuidado ali, tive esse sonho, cuidado lá. Foi a mesma coisa que somar 1 com 1 igual a 2. Aconteceu mesmo. Mas eu já tinha orado a Deus para que Deus vinha me revelar aquilo. Tem que casar. Não é qualquer sonho. Tive um sonho com você, amado, amada, e fala um monte de coisas desconexas que não tem nada a ver, porque eu já vi pessoas abraçarem pessoas que eu amo demais, falando que aconteceu alguma coisa durante aquele ano e não aconteceu. É ruim porque a pessoa tem um sentimento, um sentimento. Então a pessoa sabe que aquela pessoa está passando aquela necessidade, vai lá e acha que recebeu alguma coisa de Deus e coloca a mão na cabeça e abraça e falam os profetas malditos. Malditos! É mentira! E
toca no sentimento da pessoa, e a pessoa que está quebrada por dentro acha que é verdade. Quando não acontece, a pessoa fica mais mal do que ela já estava. Malditos sonhadores, que rejeitam autoridades de Deus, a autoridade colocada por Deus aqui na terra. Homens que pregam o verdadeiro evangelho, esses falsos profetas não podem nem ver na frente, porque é pedra no sapatinho deles. Deixa eu me acalmar. Então, o que está acontecendo? Eles rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. O versículo diz aí: eles rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Além de eles rejeitarem as autoridades, acham que são donos das igrejas, são donos de tudo, comandam, descomandam. Eles rejeitam as autoridades celestiais. 2 Pedro 2,10, ainda falando de autoridade, diz assim, olha, 2 Pedro 10:11, diz bem claro sobre eles, quando eles rejeitam as autoridades. Depois nós vamos falar dos seres celestiais. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. É isso que eles rejeitam, as autoridades. Esses homens rejeitam autoridades. Agora, difamam seres celestiais. Além de eles rejeitarem as autoridades de Deus, as autoridades colocadas por Deus na igreja, as autoridades do governo, eles também rejeitam as autoridades celestiais. Ou seja, eles rejeitam até mesmo Satanás e seus anjos caídos. Porque eles se acham superiores até eles. Eles acham que têm poderes maiores que os demônios e Satanás. Eles juram ter poderes ser maiores que poderes do mal. Eles escarnecem do sobrenatural. Quem nunca viu um circo posto na igreja? Que faz aquele teatro. Então eles estão aí fazendo esse tipo de coisa. Amados, a Bíblia é bem clara. Eu só posso contra Satanás e seus demônios em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós podemos repreender esse mal. Quem é que pode repreender esse mal? Só o pastor da igreja? Só o presbítero? Só os líderes? Não, a todos nós repreendemos em nome de Jesus. Sai daqui, demônio, em nome de Jesus. É a Bíblia que manda fazer. Eu nunca vou contra o demônio de cara aberta. É bater e cair. E esses homens, a possessão deles é tão grande que eles rejeitam as autoridades, acham que são acima deles. Nada me pega. Não, já pegou. Nenhum demônio me alcança. Não, já está aí. Já está aí. Isso é muito ruim. Por quê? Engana multidões. Porque talvez você passe uma situação dessa e eles falam que só eles podem tirar o demônio. Não. Às vezes é necessário mais oração. Mas nós temos esse poder de tirar, mandar embora os demônios. Agora, tudo que foi lido aqui é novidade para a igreja? Não é novidade para a igreja. Nenhuma. Felizmente, não é novidade para a igreja. Queridos, às vezes eu me exalto um pouco.
quando a pessoa é muito sanguínea, eu exalto um pouco porque no meio, em congregações aonde foi citado aqui do versículo número 5, 6 e 7 e 8, nessas igrejas que esses homens que não respeitam a nada e a ninguém, a exemplo do povo de Israel, a exemplo de Sodoma e Gomorra, a exemplo dos anjos, tem entes queridos nossos lá. E é muito complicado a gente falar do Evangelho para eles, porque a mente deles já estão bem cauterizadas. E quando uma pregação é assim, a igreja fica assim. Não estou atacando, a gente só está falando do Evangelho, irmãos, só o Evangelho. Às vezes a forma de falar é dura, mas tem que ser dito. Como dito aqui, Judas, do versículo número 5 até o versículo número 5 até o 16, Judas está falando bem severamente contra eles. Ele não está amaciando aqui não, ele não tem amor com eles aqui. Preste bem atenção, não tem amor. Judas é bem claro o que ele está falando aqui. E eu, como pregador de evangelho desse século, desse dia, também tenho que falar. Tenho que falar. Eu tenho que expor aquilo que é verdade, para tirar as escamas dos olhos e tirar essa cauterização da mente da pessoa que está sendo enganada por esses falsos evangelhos, esses falsos profetas há muito e muito tempo. Há décadas eu conheço pessoas que estão há décadas dentro de uma igreja fazendo a mesma coisa, seguindo a mesma pessoa. Como falo, Jesus não morreu na cruz por isso. Jesus não pediu dinheiro. Jesus não pediu para ninguém fazer campanha de nada. Jesus não pediu para que eu ficasse atrás de homens, mas atrás dele. Ele colocou homens com autoridade aqui na terra para pregar o seu evangelho, a autoridade dele, imposta por Deus. Homens de verdade que sigam o verdadeiro evangelho, a autoridade de Deus. E mulheres também, para levar o evangelho dele. Não para ficar correndo atrás de mentira. E enriquecimento ilícito, isso aí é uma quadrilha. São bandidos. Disfarçados de homem de Deus, de mulheres de Deus. Dentro das igrejas. Enganando, tirando a ovelha da lã. Às vezes a ovelha não tem um centavo para comprar uma roupa e ir para a igreja. E quando chega é obrigado a dar o dinheiro na igreja. Para quê, meu irmão? Onde Jesus falou isso? Sabe, muitos de nós foi um dia enganado. E quando Deus tira o engano, nós temos que falar a verdade. Não nos esconder debaixo da mesa. Quando citado o homem de Deus, veja a sua conduta. Aquele lá é o homem de Deus. Veja a sua conduta. Se realmente é o homem de Deus, veja como ele trata a sua esposa, os seus filhos, as suas finanças. Se a casa dele ele trata mal a esposa, vive se divorciando e voltando, os filhos tudo desgarrado por aí, metendo confusão aqui e ali, murmurando, fofocando, brigando, se envolvendo com mulheres, se envolvendo aqui e ali, é o homem de Deus mesmo? É uma mulher de Deus mesmo? Veja os seus frutos. Como reconhecer o falso profeta? Veja os seus frutos. Eu não vou seguir, porque nós temos a Santa Ceia para ministrar, e a hora já foi embora. Peço que os irmãos continuem acompanhando essa série de sermões, porque vai ser falado muito e muita coisa ainda. Vai ser falado sobre o arcanjo Miguel, o corpo de Moisés, sobre Corá. Tem muita Bíblia aqui, sobre Abel e Caim. Muita coisa para a gente ver.
muita coisa para a gente estudar nessa série de sermões aqui. Como já falado, é uma carta urgentíssima. Urgentíssima. Amém? Desde já eu quero agradecer à amada igreja pela compreensão, por ter vindo no culto, não para ver o presbítero Juliano, mas para ouvir a palavra. Também quero agradecer os irmãos que nos assistem pela internet, tem sido uma bênção. E continuam nos acompanhando e compartilhando, para que não o presbítero Juliano, o pastor Wellington, o irmão Eric venham a crescer, mas o Evangelho de Deus venha a crescer. Que o Evangelho tem que ser levado a todos os cantos. Eu agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus seja glorificado. Amém?